Vamos começar por falar dos mecanismos de mecanotransdução, ok? A maioria dos organismos multicelulares exploram este tipo de estratégia, ok? Portanto, este tipo de estratégia de transdução de sinal ou de resolução de sinais, como queiram entender. Portanto, através da existência de mecanorreceptores, que são células especializadas que detectam forças mecânicas externas, ok? Portanto, forças mecânicas externas às células e que ajudam a construir, portanto, a visão portanto, uma visão interna dos sistemas relativamente àquilo que acontece no mundo exterior, uh, poderemos dizer assim. Portanto, o interessante é que os sentidos da audição, do equilíbrio e mesmo do toque, ok? Todos eles dependem deste tipo de mecanotransdução através da existência então de mecanorreceptores, ok? Uma vez que são estas sensações, como vocês sabem, que dizem ao organismo de que forma é que ele está, digamos, situado relativamente ao exterior, ok? Uma coisa também bastante interessante é que esta mecanotransdução é provavelmente um dos sentidos mais antigos que existe e ele está, portanto, esta mecanotransdução ou mechanosensitivity, não sei bem traduzir isto para português, existe em praticamente todos os organismos dos três domínios principais, sejam as bactérias, as arqueias ou os eucariotas. Portanto, aqui nesta figura nós conseguimos ver então o que eu acabei de dizer, temos aqui as forças mecânicas que atuam ao nível dos mecanorreceptores que depois desempenham uma resposta, ok, que nos permite então perceber, que permite ao nosso organismo perceber o que é que está a acontecer no exterior. Obviamente que sendo esta estratégia da mecanotransdução uh, tão dispersamente distribuída, não é? Portanto, tão alargadamente distribuída pelos diferentes organismos, é normal que existam diferentes estratégias e diferentes modelos, ok, para o funcionamento deste tipo de mecanismos. Existem três, portanto, mecanismos principais que estão bem descritos, e estes modelos permitem, então, que se distingam e se façam de comparações entre os diferentes mecanorreceptores, portanto, como diz aqui, dos vários organismos e dos diferentes tipos celulares. Portanto, basicamente, estes mecanorreceptores apoiam-se, fazem uso de ion channels, portanto, de canais de íons, ok, para fazer a transdução da informação sensorial. Nos organismos multicelulares, estes mecanorreceptores podem ser ou neurónios, ok? Ou então células neuroepiteliais com sinapses que depois permitem a estimulação de outros neurónios. Uma vez que a moeda de troca do sistema nervoso é o potencial de membrana, como vimos na aula passada, através da abertura de um canal iónico, a célula pode fazer, portanto, uma mudança drástica no seu potencial de membrana e, com isto, criar um impacto que permita, então, uma neurotransmissão, que é o passo final, então, da mecanorrecepção ao nível celular. Os canais iónicos abrem e fecham relativamente ao movimento de movimentos, não, desculpem, de domínios internos, ok? Que podem então ser ativados por diferentes formas, por exemplo, a voltagem, a ligação de um ligando qualquer ou então a força, ok? Aqui a questão-chave no estudo da mecanotransdução é como é que a força consegue influenciar o movimento destes domínios, ok?
que estão então ligados aos canais iónicos que depois produzem então a transdução. Diferentes modelos então, como isto poderá acontecer, têm sido estudados relativamente à mecano sensitividade, digamos assim, dos canais iónicos em diferentes tipos celulares. Num modelo, por exemplo, o canal move-se, o canal iónico move-se, abre e fecha mediante a tensão na membrana, enquanto que noutro modelo há a ligação, e já vamos ver isto em mais detalhe para cada um, há a ligação de domínios tanto na parte extracelular como no intracelular, e depois que promovem o movimento da membrana, e depois há outro em que temos aqui uma parte extracelular. Portanto, o primeiro modelo que aqui temos é o modelo Tether Model, portanto, um modelo de ancoragem, chamamos-lhe assim, em que nós temos basicamente uma âncora extracelular, ok? Que é submetida então à força mecânica, temos um linker, portanto, uma ligação ao canal membranar, quando há aqui uma reação. Portanto, isto aqui pode-se mover, ao mover-se, este link também se move, isto vai fazer com que o canal iónico abra ou feche, ok? Vai criar uma diferença de potencial na membrana, a membrana vai alterar, ok? E vai fazer com que haja então a produção de sinal. Para além disto, também no citoesqueleto há então um link intracelular a alguma localização específica da célula que faz exatamente a mesma coisa. Portanto, a membrana altera a posição relativamente ao que acontece aqui na âncora extracelular. Portanto, se isto se move ou para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita, a membrana vai sofrer a mesma alteração e, portanto, aqui ela ou sobe ou desce, e ao subir ou ao descer vai fazer com que haja a ativação do nosso canal, e depois este canal, devido à diferença potencial, vai então transmitir essa informação ou ao neurónio ou à célula neuroepitelial, que depois vai transmitir a informação ao nosso cérebro e vai então fazer a transdução do que acabou de acontecer, para que nós saibamos a nível interno como responder, ok? No segundo modelo, e este aqui, enquanto que o primeiro é basicamente o que se acha que acontece em todas as células da audição, do equilíbrio e do tato, ok? Esta aqui, este modelo, já se baseia apenas na extensão, portanto, da membrana relativamente ao estímulo externo, relativamente à abertura e ao fecho, portanto, tendo a tensão. Portanto, com mais tensão ela está mais fechada, com menos tensão ela distende, e isto dá então depois novamente essa diferença de potencial e o início do envio do sinal para os neurónios e depois para o cérebro para fazer a transdução. Este modelo pensa-se que é o que acontece muito nas bactérias. Depois existe ainda um outro modelo em que apenas temos a parte do tether model, portanto, da âncora, da parte extracelular, ok? Em que a membrana responde também aqui ao estímulo nesta âncora extracelular, ok? Ligada pelo link, e neste caso apenas está ligado a uma parte do canal, mas há na mesma a modificação do potencial de membrana e então o envio do sinal. Apesar de se saber, por exemplo, que nas bactérias é claro que aquele modelo B é o que está presente de uma forma mais principal, digamos assim, ainda não existem estudos e informação molecular estrutural suficiente para todos os organismos eucariotas para se perceber qual modelo é que encaixa melhor em cada um destes tipos, ok? Apesar de serem estes os três principais, e saber que na grande maioria uns funcionam de uma forma e de outra, não há evidências claras de que um seja só assim e outro seja só de outra forma. Portanto, isto é importante que tenham em consideração. Portanto, resumindo,
temos então um estímulo externo, ok, que é lido por canais membranares, portanto canais iónicos, que depois levam a uma modificação do potencial da membrana e esse potencial da membrana, essa modificação vai iniciar a transmissão dessa informação através dos neurónios para o nosso cérebro e aí vai ser feita a transdução do sinal, portanto vai ser feita a leitura e a tradução desse sinal no que quer que ele seja para nós o detectarmos. Isto é basicamente o que acontece no sistema vestíbulo-coclear, que vocês, a esta altura, já devem estar fartos de saber o que é. Portanto, vamos fazer aqui uma revisão ligeira do que é que isto é, ok? Só para termos mais ou menos noção onde se localizam as coisas e como é que isto funciona. Portanto, acho que vai ser mais um revisitar desta informação do que propriamente aprenderem alguma coisa. Portanto, o sistema vestibular-coclear encontra-se aqui nesta zona, certo? Portanto, é o que constitui basicamente a parte interior aqui da nossa... Interior não, a orelha, a parte média e a parte interior da orelha, portanto, é responsável pela audição e pelo equilíbrio, como vocês já sabem, certo? Basicamente o que acontece é que quando nós recebemos um estímulo externo, seja o som, seja, por exemplo, balancear a cabeça, ou estarmos com a cabeça para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, há então a estimulação desta membrana aqui, portanto, do tímpano, não é? Há a ear drum, que leva então aqui à vibração, à movimentação destes ossinhos, certo? Que estão aqui, portanto, aqui a ear drum, destes ossinhos que estão aqui, que são os ossículos auditivos, certo? Que têm aqui nesta câmara fluidos que fazem com que haja a vibração desta zona toda, e esta vibração vai atuar ao nível do sistema vestibulo-coclear, que está aqui nesta zona, certo? Onde temos estas células que já vamos falar em detalhe nos próximos slides, que vão ser estimuladas de forma mecanorreceptiva, portanto, aqui é onde vai atuar a mecanotransdução, que de seguida vão então atuar, desculpem, vou voltar para trás, atuar aqui ao nível destes nervos, podem ser então neurónios ou células neuroepiteliais, ok? Em que vai haver então aqui a transmissão do sinal para o cérebro e o cérebro vai fazer então a descodificação dessa informação. As células ciliadas são então as células sensoriais do nosso ouvido interno, ok? Que são essenciais para a sensação, para os sentidos da audição e do equilíbrio. Portanto, podemos dizer que as células ciliadas são então ah, a gema, digamos assim, desta pedra preciosa, ok? Podemos chamar assim, que é o sistema vestibulo-coclear. Portanto, o aparelho de transdução destas células ciliadas, tanto como a sua maquinaria molecular que converte portanto, as forças externas e as movimentações em respostas elétricas, ok? Podem responder a estes estímulos mecânicos com estímulos menores que 1 nanómetro, ou então nas dezenas dos quilowatts em frequência. Portanto, isto faz com que sejam extremamente específicos e sensíveis e, de facto, por exemplo, a nossa audição é limitada pela movimentação browniana, que vocês certamente já ouviram falar sobre isto, das moléculas de água que estão no sistema de transdução, portanto, no aparelho de transdução. E mesmo tendo em consideração a caracterização, portanto, já bastante explorada ao nível biofísico, eh, a transdução mecânica, portanto, os mecanismos de transdução mecânica destas células ciliadas
ainda não estão completamente entendidos a nível molecular, ok? A discrepância que existe é em parte devida à escassez, à extrema escassez destas células ciliadas, enquanto que, por exemplo, os receptores do sistema olfativo e visual existem nos milhões ou milhares de milhões de receptores, ok, nesse tipo de sistemas, ao nível do sistema auditivo, portanto, ao nível do ouvido, do sistema do sistema vestíbulo-coclear, o número de células ciliadas que existem é apenas de alguns milhares. Portanto, estão a ver a diferença de um para o outro e, claro, isto são células microscópicas, como é lógico, portanto, termos alguns milhares é quase como não termos nada, não é? É quase como encontrar uma agulha num palheiro, então torna-se mais difícil o seu estudo. Para além disto, as moléculas responsáveis por esta transdução também pensa-se que são extremamente, portanto, raras dentro das próprias células ciliadas. Por exemplo, pensa-se que possam haver apenas 100 canais de transdução ativos, ou seja, os canais iónicos, numa transdução entre as células ciliadas. Portanto, estão a ver aqui a diferença. Para além disto, a nível estrutural, estas células ciliadas são células neuroepiteliais, a sua superfície, a sua larga superfície basolateral inclui sinapses, ok? Com tanto com nervos aferentes como nervos eferentes, como vimos na aula anterior, enquanto que, hum, portanto, o feixe ciliado, portanto, enquanto que os cílios, ou em inglês eles chamam-se air bundles, ok? Podem ter ouvido falar as duas, portanto, vamos manter aqui as duas, estão localizadas na parte apical, portanto, estarão localizados aqui na parte apical das células, ok? E são os responsáveis então pela mecanotransdução, portanto, pela sensibilidade mecânica e a detecção do sinal. Este feixe de cílios, ou air bundle, é constituído por cerca de 100 estereocílios e um conjunto que se chama o quinocílio, dos cílios, portanto, que são formados por actina. Este quinocílio está presente durante o desenvolvimento de todas as células ciliadas, ok? E eventualmente vai-se degenerando nas células que são submetidas a altas frequências. Portanto, geralmente e isso vocês sabem melhor que eu, não é? Quando ouvimos assim frequências muito altas e ficamos, parece que ouvir um sininho no ouvido, pelo menos, é o que se costuma dizer, é que olha, já perdeste aí mais uma frequência, já não consegues ouvir tão bem como ouvias há uns segundos atrás, não é? E é precisamente por causa desta situação. Portanto, o quinocílio vai se degenerando à medida que é submetido a altas frequências. Os estereocílios, em termos de altura, isto já vamos ver mais à frente como é que isto se processa, podem ter uma altura que vai desde 1 micrómetro para detecção de frequências muito altas até 50 micrómetros ou mais no sistema vestibular. Uma característica que é consistente e é muito importante neste feixe de cílios é que os cílios estão numa conformação de ranging, portanto, de alturas. E eles vão começando do mais pequeno para o mais alto dentro do quinocílio. O que é que acontece? Esta conformação faz com que haja um eixo de simetria em que dentro desse eixo há então uma sensibilidade mecânica muito mais elevada. Para além disto, os estereocílios contêm
centenas de filamentos de actina que ligam os cílios uns aos outros dentro do quinocílio, ok? E isto faz com que haja uma flexibilidade entre os diferentes estereocílios e, como consequência, há a movimentação de cada um dos estereocílios que faz com que haja a movimentação do outro, portanto, há uma movimentação em conjunto. A consequência desta propriedade mecânica e da interconectibilidade entre os diferentes cílios é então a deformação por um estímulo mecânico como um todo. Para além disso, os cílios individuais deslizam relativamente aos vizinhos no movimento que leva então à mecanotransdução. Portanto, é este movimento conjunto e esta ligação entre os diferentes cílios que promove a sensibilidade mecânica, ao estímulo mecânico e depois a mecanotransdução, como vamos ver mais à frente. Estas células ciliadas encontram-se então aqui no sistema vestíbulo-coclear, no ouvido, na parte do ouvido interno, certo? No sistema vestibular, eles encontram-se aqui nestes semicircular canals, portanto, nestes canais semicirculares, ok? E no sistema auditivo, portanto, aqui na cóclea, dentro do bony labyrinth do ouvido interno. Depois vamos ver como é que cada um deles é constituído e onde é que se encontram estas células. Portanto, relembrando, o que é que acontece? Estímulo entra aqui pela nossa orelhinha, certo? Canal auditório, chega aqui a esta membrana, ou tímpano, ou a eardrum, como queiram. Os ossículos auditivos vibram, ok? Mediante a vibração desta membrana, vibram, e há então aqui o estímulo do sistema vestibulo-coclear. Portanto, é tão simples quanto isto. Não é assim tão simples, mas será. E depois, após o estímulo das nossas hair cells, ou células ciliadas, certo? Há então a transmissão do sinal e a descodificação lá quando chegar ao cérebro. Portanto, aqui nesta representação temos basicamente o que acabamos de falar, não é? Portanto, vemos aqui então o quinocílio, certo? Aqui o feixe de cílios, portanto o hair bundle, em que há a disposição crescente de cada um dos estereocílios, certo? Aqui nestas setinhas conseguimos ver as tip links, portanto, estão a ver aqui, portanto, indicated by arrows, e são estas tip links, aqui neste esquema, que permitem o quê? Permitem com que haja a ligação conjunta e quando há uma deformação, portanto, temos aqui o quinocílio que nos ajuda a fazer a movimentação dos estereocílios, certo? Mediante o estímulo mecânico, e é isto que permite que haja a movimentação como um todo. Na parte de baixo temos estes ankle links, ok? Portanto, links de tornozelo, à tradução, porque na verdade eles estão cá em baixo, não é? Como se estivessem no tornozelo, que permitem a interconectividade entre os diferentes cílios aqui ao nível basal-lateral. O que é que acontece? Lembram-se que eu disse que é esta ligação aqui que permite que haja então a transdução de sinal, e isto acontece porque existem diferentes proteínas que fazem com que haja então esta ligação, portanto criam este tipo de link. Aqui temos a armonina que liga à CDH23 e depois à PCDH15, que formam a tipo link. Esta tipo link liga-se aqui ao canal, estão a ver? Não se tem a certeza, mas pensa-se que seja através deste tether, portanto aqui seria o external link, o external stimulus, certo? O external linkage, depois aqui o internal linkage, portanto, será que há aqui uma âncora? Não se tem a certeza, mas pensa-se que haverá, portanto, transdução do canal, ok? Portanto, há aqui a movimentação, e esta parte move-se à transdução de sinal, diferença de potencial de membrana e envio da informação
para as células neuroepiteliais e depois para o cérebro. Portanto, aqui nestas três imagens conseguimos perceber então como é que isto funciona. Claro que isto não é assim tão simples, ok? Como diz aqui, a transdução mecânica depende da ativação de canais de íons ligados a estruturas ora, extra e intra celulares, não é? E, de facto, estas células ciliadas estão expostas a fluidos e a potenciais extracelulares que não são muito comuns comparativamente com outras células do organismo. Portanto, o que é que acontece? Na superfície apical das células ciliadas, estas são expostas então a um fluido extracelular que é chamado endolinfo. Este endolinfo é relativamente similar à composição iónica do citoplasma, portanto, ele tem uma alta concentração de potássio, uma baixa concentração de sódio e uma concentração relativamente baixa de cálcio. Ao longo do tempo, este endolinfo pode ter evoluído, obviamente, para remover destas células. Isto é uma característica bastante interessante. Para remover destas células o excesso de gasto de energia, ok? Portanto, que é necessário como consequência da entrada de íons para dentro destas células, não é? Como vocês já viram, nas aulas anteriores da bioquímica, na transdução de sinal e nas vias metabólicas, geralmente quando há estes canais iónicos, eles são rápidos, mas também, e na aula anterior também vimos isso, há gasto de muita energia, não é? Para depois fazer uma reposição deste potencial. Portanto, normalmente, uma célula excitatória, como um neurónio, não é? Tem que bombear para fora todos os neurónios que entraram durante a resposta excitatória e, obviamente, que isto gasta energia. No ouvido, o potássio, que é o maior íon, portanto, de transportador de corrente, digamos assim, entra dentro das células mediante um potencial, um gradiente elétrico, ok? Portanto, geralmente as células estão com uma carga negativa de menos 60 milivolts através dos canais de transdução. Quando estes canais estão fechados, no entanto, o potássio consegue sair através de canais basolaterais, ok? Mediante um potencial eletroquímico normal. Este gasto de energia que é necessário para a transdução é então passado para as células das estria vasculares, que, portanto, passam para estas células desta zona, que estabelecem então uma alta concentração de potássio no endolinfo. No compartimento endolinfático do sistema auditivo, temos então um potencial muito elevado. Este potencial endococlear aumenta a força motriz do potássio ainda mais, produzindo corrente de transdução adicional. Portanto, é esta entrada e saída do potássio, então, que faz com que haja aqui a movimentação. Portanto, estamos a ver aqui, neste gráfico aqui, o que eu acabei de dizer. Portanto, há a entrada e a saída de potássio, que faz com que haja aqui esta movimentação, que pode ser rápida, ok? Ou então pode ser mais lenta, mediante aquilo que for necessário. Quando o movimento é para a frente, há uma adaptação mais lenta, quando o movimento é para trás, há uma adaptação mais rápida. Portanto, aqui novamente aquilo que eu acabei de dizer, portanto, anterior. Oi, desculpem, passei sem querer, não era isto que eu queria fazer. Porque é que isto não está a andar? Ok, estamos aqui. Portanto, temos aqui os ankle links, o tip links, ok? E há então esta movimentação mediante a entrada de cálcio aqui nesta zona, canais de transdução. Há então a movimentação ora para a frente, ora para trás dos diferentes estereocílios, ok? Onde há o envolvimento então desta rede de proteínas que permite então
esta movimentação. O equilíbrio e a movimentação da nossa cabeça são detectados então por uma série de órgãos dentro do ouvido interno, que, portanto, constituem o sistema vestibular dos mamíferos, ok? Que está aqui representado. Então, o sistema vestibular consiste em três canais semicirculares, portanto, está aqui o vestibular system, não é? Portanto, estes três canais semicirculares que detectam a aceleração angular, ou seja, a rotação da cabeça. Para além disto, também constituem então o sistema vestibular o sacro e o utrículo, que detectam a aceleração linear. Portanto, estes aqui detectam a aceleração angular e o utrículo e o sacro detectam a aceleração linear. As células ciliadas dentro de cada um destes órgãos são estimuladas mediante uma força lateral que é aplicada àqueles feixes que nós já vimos anteriormente, portanto, aqui aos air bundles, okay? Àqueles feixes de cílios, através do movimento de estruturas auxiliares. As células ciliadas dentro destes swellings, portanto, estas ampulas dentro canais semicirculares, são cobertos por uma estrutura gelatinosa que é chamada a cúpula, ok? E dentro desta cúpula, portanto, aqui temos os nossos air bundles que então mudam a posição mediante o estímulo. Portanto, dentro do utrículo e do sacro, as pontas dos nossos feixes dos cílios estão embebidas, portanto, digamos assim, na membrana otolítica, ok? Que contém depósitos de cálcio, que são chamados os otocónia ou os otólitos, ok? E a inércia desta otocónia causa uma movimentação destes cílios em resposta a pequenas mudanças da posição da cabeça. Outra característica bastante interessante é que as células ciliadas vestibulares são polarizadas de tal forma que o movimento do feixe de cílios em direção ao quinocílio, ou ao sinocílio, como queiram, despolariza as células ciliadas. Enquanto que o movimento para longe do quinocílio, ou para um lado ou para o outro, ok? Faz com que haja uma hiperpolarização. Em cada um dos canais semicirculares, o quinocílio de todas as células ciliadas são orientados numa direção, de modo a que todas as células ciliadas num determinado canal irão responder a uma direção específica da aceleração angular dentro dos canais semicirculares. No utrículo e no sacro, no entanto, as células ciliadas são orientadas em direções diferentes. Uma estrutura especializada de Strioli faz com que haja uma divisão das células ciliadas utriculares e saculares em duas populações com polaridades opostas. Esta organização garante que as células ciliadas possam responder a qualquer estímulo de direção de deslocamento otolítico. Portanto, enquanto que aqui há uma operação concertada, neste caso aqui há uma operação oposta para que haja o quê? Para que haja então a resposta à aceleração linear, certo? Enquanto que aqui temos a aceleração angular, é preciso que haja uma resposta concertada, aqui não. Aqui temos que ter as duas movimentações para que percebamos se a resposta, se a aceleração linear é para a frente ou para trás. Relativamente à estrutura, nós conseguimos ver aqui que ao nível portanto, da aceleração angular e ao nível da aceleração linear, as estruturas são, obviamente, portanto, diferentes, certo? Aqui temos a membrana otolítica, como eu já falei, a otocónia, portanto, os tais cristalzinhos, não é? Digamos assim. Uh, e temos então depois o quinocílio com os estereocílios e as diferentes células que depois mandam a transdução do sinal, não é? Leem o sinal,
são ativadas e mandam o sinal pelas fibras nervosas, enquanto que aqui temos a tal cúpula com a gelatina, ok? Portanto, há uma disposição diferente num e noutro. Os próprios cílios podem ser de dois tipos, ok? Dentro das células do sistema vestibular, do tipo 2 ou do tipo 1 ou do tipo 2. Aqui aparece primeiro o tipo 2, porque era assim que estava o esquema. O que é que acontece? Mediante a sua disposição, eles respondem a estímulos diferentes. Portanto, como podem ver aqui, por exemplo, o tipo 2 envolve um diferente mecanismo, portanto, temos aqui dois canais, enquanto que no tipo 1 há apenas aqui um neurónio principal, certo? Uma célula neuroglial principal, e depois há um neurónio adjacente, enquanto que no tipo 2 são dois neurónios que se ligam diretamente à célula ciliada. Para além disso, os estereocílios são mais abundantes nas células do tipo 2 do que nas células do tipo 2, do tipo 1, desculpem. Ou seja, hum, estas células ciliadas, como nós vimos, não diferem apenas na sua orientação, portanto, movimentos coordenados para orientação angular nos semicírculos ou aceleração linear no triclínio sacro, certo? Mas também dependem da sua morfologia e das suas propriedades fisiológicas, como estamos a ver aqui, certo? Portanto, basicamente, resumindo, a distinção entre um e outro resume-se aqui ao tipo de neurónios aferentes nas suas terminações nervosas. Relativamente à cóclea, ela então é o órgão sensorial auditório, ok? Dentro do nosso ouvido interno, que é responsável pela audição. Pronto, isto aqui vocês também já devem estar fartíssimos de saber. Portanto, a cóclea tem esta forma de bobina, não é? Portanto, faz lembrar aqui uma bobina que é constituída por um líquido, não é? Portanto, que é preenchida internamente por um líquido e é dividida em três câmaras principais através de duas membranas. Portanto, a membrana de Reissner, ok? E a membrana basilar, certo? As duas câmaras externas são a scala vestibularis e a scala tympani, ok? Enquanto que a scala média, portanto, é a câmara interna e é onde se encontram então as células ciliadas. Estas duas câmaras externas, portanto, a scala vestibular e a scala tympani, estão em contacto na zona, através de duas janelas, digamos assim, na zona do ouvido intermédio, ok? Que são as janelas ovais e redondas, que formam um canal contínuo que permite que a vibração sonora, portanto, que as vibrações do som percorram os fluidos cocleares. Enquanto que aqui na escala média, como eu já disse, se encontram as células ciliadas dentro do órgão de Corti. Este órgão de Corti localiza-se no topo da membrana basilar e é coberto por uma matriz gelatinosa que é chamada a membrana tectorial. As vibrações sonoras viajam através do fluido coclear, ok? E causam uma vibração da membrana basilar, que estimula de seguida as células ciliadas através de uma movimentação, ou seja, de um displacing, digamos assim, dos seus cílios, ok? Relativamente à membrana tectorial. As células ciliadas cocleares individuais respondem a frequências específicas do som, como já vimos anteriormente, mediante a sua posição e tamanho ao longo da membrana basilar. Importante, a membrana basilar não é uniforme em estrutura, mas é sim, portanto, uma parte terminal da cóclea mais estreita e mais larga
e mais flexível na sua parte, portanto, apical. Portanto, ela é mais estreitinha na parte de baixo, na parte basal, e na parte apical, é mais larga. Portanto, aqui assim nesta zona, ela é mais estreitinha, e depois aqui na parte apical fica mais larga. Devido a este gradiente no seu tamanho, a membrana basilar vibra com máxima amplitude em diferentes posições ao longo da sua extensão, como função da distinção das diferentes frequências das vibrações sonoras. Ok? Portanto, a membrana basilar, para além disto, e as células ciliadas, que ficam no seu topo, são então organizadas tonotopicamente, ok? Significando que as células estão dispostas ao longo da membrana, e o seu terminal, portanto, a sua terminação basal, responde melhor a altas frequências, e as células na parte, portanto, no terminal apical, respondem melhor a baixas frequências daqui da membrana basilar. Portanto, existem, relativamente às células, ciliadas, ok? Dentro da cóclea dos mamíferos, duas classes, melhor dizendo, de células ciliadas. As células ciliadas internas e as externas, ok? Estes dois tipos de células estão espacialmente segregados numa fila para as células internas, e em três filas para as células externas. Tanto as internas como as externas têm então morfologias distintas e características nervosas, portanto, características de sensitização neuronal distintas, ok? Tal como diferentes funções. Enquanto que as células internas são efetivamente as células sensoriais efetivas da cóclea, e são responsáveis portanto, pela absorção, pela leitura da informação sonora e envio para o cérebro. As células externas, que são mais abundantes, por outro lado, atuam basicamente como amplificadores mecânicos, convertendo as mudanças na membrana de potencial numa mudança mecânica ao longo do comprimento celular. Ok? Estas células, para além disso, também recebem inputs dos neurónios eferentes, ok? Que vêm do cérebro, o que permite converter então ou que permite o controle neuronal através da amplificação auditiva. A função especializada destas células ciliadas externas na cóclea, desculpem, dos mamíferos, pensa-se que evoluiu através de uma seleção, portanto, de uma pressão seletiva que foi evoluindo ao longo do tempo para melhorar a detecção sonora e a localização, portanto, a altas frequências, portanto, aquelas diferenças que nós já vimos anteriormente relativamente aos tamanhos e à posição. Portanto, o que é que acontece? Estes sons de alta frequência são, na verdade, extremamente, digamos, amortizados pela viscosidade dos fluidos cocleares, ok? Portanto, nós temos aqueles fluidos que já vimos anteriormente, aqui, desculpem, isto não está a andar, desculpa, aqui atrás, portanto, isto aqui temos os fluidos, ok? E estas frequências de alta frequência, estes sons de alta frequência, desculpem, são então amortizados pela viscosidade desses fluidos, ok? O que faz com que estas frequências enfrentem um desafio, e que seja mais complicada a detecção destes sons, particularmente quando têm baixas intensidades, certo? Atuando como amplificadores cocleares, as células externas ciliadas
permitem que a cóclea ultrapasse estas limitações, aumentando então a amplitude e a frequência, a seletividade, a amplitude e de frequência das vibrações da membrana basilar. E então, como é que isto ocorre a nível molecular e a nível bioquímico? Portanto, após a deflexão dos cílios, portanto, do feixe de cílios, as células externas produzem uma contração longitudinal, como podemos ver aqui, portanto, há o estímulo e há aqui uma contração longitudinal do seu corpo celular que serve para encolher o tamanho da célula e puxar, portanto, para cima a membrana basilar. Portanto, há aqui, como estão a ver aqui, há esta movimentação e há as membranas, as células contraem, ok? E há aqui, portanto, há este puxão da membrana basilar para cima. Para além disto, estas células atingem esta eletromotilidade, ok? Através da expressão de proteínas sensíveis à voltagem, que são chamadas as prestinas. Portanto, são as prestinas as responsáveis por este encolhimento. A prestina é um membro da família de transportadores de aniões e, para além de ser pertencente a esta família, portanto, de pertencer à família de transportadores de aniões, ela não tem, ou então, ou pelo menos aparenta não ter essa função de transportar aniões. No entanto, ela tem sim um local de ligação de aniões, ok? Que podem ligar iões cloreto intracelulares, o que faz ou que promove a indução de uma mudança conformacional na proteína que aumenta a sua área de superfície e alonga a célula. Ou seja, num estado de hiperpolarização, os íons de cloreto ligam-se à prestina, ok? Ou pelo menos pensa-se que é isto que acontece, eles ligam-se à prestina, o que faz com que a prestina se mantenha enlongada, portanto, mantendo uma célula enlongada, uma célula ciliada alongada, enquanto que no estado despolarizado, os íons cloreto dissociam-se da prestina e a prestina reverte a sua conformação e as células encolhem. Esta resposta mecânica das células ciliadas é extremamente rápida e então faz com que estas células ciliadas externas, ok, possam potencialmente depois alterar a sua conformação e sua coronidade com os estímulos sonoros e amplificando assim a membrana, portanto, as vibrações da membrana basilar, ok, para todas as frequências. Ou seja, neste caso, as frequências, os sons de alta frequência, portanto, são mais difíceis de detectar, certo? Então, estas células, aqui nesta zona da cóclea, encolhem as células externas, certo? Encolhem e alongam para aumentar a vibração. Portanto, isto anda para cima e para baixo aqui, não é? Os movimentos aumentam, portanto, se aumentam, há uma amplificação do som que é depois mais facilmente detectado pelas células internas. Portanto, a aula termina por aqui. Foi uma aula relativamente rápida, portanto, porque na verdade vocês, eu assumo que já saibam isto tudo, e mesmo que não saibam, vão aprender isto com certeza com muito mais detalhe e de forma muito mais especializada, ok? Portanto, isto é só para vocês tentarem terem uma ideia do que, claro que têm que saber o que foi falado, não é? Mas é para terem uma ideia de como isto funciona a nível bioquímico, ok? Portanto, que mais uma vez a bioquímica está aqui envolvida com a ação de diferentes proteínas, ok? E que coisas tão simples como pequenas moléculas podem responder a estímulos mecânicos, ok? Isso é que é realmente o mais interessante disto tudo, para que depois consigamos ouvir ou saber que estamos a virar a cabeça para a esquerda ou para a direita ou para cima ou para baixo, ok? De forma a que o nosso corpo responda aos diferentes estímulos. Claro que existem situações mais complicadas, não é? Como, por exemplo, nos colocarmos numa cadeira e andarmos à volta, ou então os pilotos de avião
que têm que ser treinados, mas isso vamos falar na próxima aula e também de algumas doenças patologias que podem causar problemas ao nível da audição e ao nível do equilíbrio.